Bem-vindos a mais um episódio do eTrust Talks, o podcast que conecta a gestão de identidades, segurança digital e inovação, sempre com convidados que estão transformando o nosso mercado de tecnologia. Hoje nós vamos conversar com a Helena Valente e o Jorge Selmer, da Objective. A Objective é uma multinacional brasileira que acelera a evolução digital das organizações. Sejam bem-vindos, Helena e Selmer. Obrigado, Diego. Prazer estar aqui com você. A Objective transformando, né, trabalhando muito na coevolução, né, eu com o papel ali de CRO, né, trabalhando com vendas e marketing, a gente tem conectado muito esse contexto de modernização, de IA, então vai ser um prazer falar contigo aqui. Legal. Helena? Oi, Gino, tudo bom? Prazer estar aqui hoje, obrigado pelo convite. Eu estou atualmente na Objective, na BU de Dados e Analytics, atuando com o time internacional, fazendo toda uma parte de vendas técnicas, né, ajudando o time comercial lá. Legal. E para quem ainda não conhece a Objective, que está nos ouvindo, nos assistindo aqui, vocês poderiam fazer uma breve apresentação dessa multinacional brasileira de transformação digital? Pô, vai ser um prazer. Eu vou falar da parte sem dados, Helena, e aí você fala da parte de dados. Pode deixar. A Objective tem várias, dentro do seu portfólio, né? Ela tem várias partes no seu portfólio, uma parte toda atuando com a parte de governança. Então a gente vai falar um pouco aqui de governança e ela olha muito para isso, para a governança tech, né? E para a governança de dados, para a governança de tecnologia no geral. Ela tem uma área de desenvolvimento muito forte e aí a gente tem trabalhado muito na IA no desenvolvimento, acelerando processos de desenvolvimento. O ISG nos reconheceu como uma das principais empresas ali no quadrante nesse aspecto legal, de parabéns. desenvolvimento, né? E aí muitas ofertas desdobrando em função disso, modernização, né? Desenvolvimento, governança focada na parte de ágil e de transformação digital no geral. Então, o portfólio, né, é completo, end-to-end, e aí tem uma parte de dados. Isso, eu sou originalmente da Eleflow, que era uma empresa do grupo Objective, e ano passado a gente juntou forças com a Objective. Esse ano, iniciamos o ano, né, Selmer, como um time só. Exato. E passamos Legal. a ser a BU de dados para complementar toda essa experiência sensacional que a Objective tem em desenvolvimento de software. A gente traz todo o uso, a transformação das informações geradas em software para a gente poder trazer e entregar. E aí o céu é o limite, né? A gente vai desde ajudando nossos clientes na construção de data lake, lake house, todo ferramental de última geração que a gente tem utilizado, e depois toda a parte de IA. Da mesma maneira que o time da Objective tem utilizado IA para acelerar o desenvolvimento, é uma coisa que a gente está trazendo também para dentro do nosso desenvolvimento, seja em Databricks, seja em Snowflake, seja em alguma das nuvens. Tudo isso a gente traz e, fora isso, ajuda o nosso cliente, né? Que legal. Que a IA no final acaba sendo a cerejinha lá em cima do bolo, que não existe IA sozinha, né? É verdade, Não né? tem uma IA mágica que chega e resolve. Então ela IA no topo sem ali. dados não existe. Não né? existe. E esse foi um ponto legal, né, Helena? Que a gente entendeu isso, Dino, e que a gente deveria unificar esse portfólio. Exatamente. Né? Então, a junção das empresas, tá numa mesma estrutura, teve esse aspecto. Eu não consigo fazer IA sem ter dados, sem ter base, sem ter conhecimento. Então, foi fundamental. Legal. Exatamente. E Helena, fala um pouco da tua trajetória profissional também, nos conta aqui, tem muitas profissionais de TI assistindo, né, que seguramente Poxa, vão Dino, se inspirar. a gente tinha combinado que não ia falar de idade aqui. Eu Mas não ia te contar que eu conheço o pai do Dr. House, que eu já encontrei com ele, tudinho, pessoalmente. Mas vamos lá, eu tô nessa parte desde o início da minha carreira. Meu background é em ciências de computação e logo que eu saí, eu comecei a trabalhar, eu vim para São Paulo, eu sou do Mato Grosso do Sul, vim para São Paulo e eu comecei a trabalhar na Sky. A Sky é o primeiro cliente, na época era NetSat, né? Isso extensão, tá bom? E foi o primeiro cliente da Objective.
foi onde eu conheci as pessoas que hoje são da Objective, o pessoal que está na liderança, eu conheci naquela época, não direi o ano exatamente, mas faz tempo. E ali eu comecei a minha trajetória trabalhando com dados já. Na época era EIM, Enterprise Information System, Enterprise Information Management, trabalhava com Oracle, fiz curso de DBA, sempre nessa área. Então, eu fiquei 6 anos na Sky, depois eu saí, passei um tempo fora do Brasil, e aí eu tive uma experiência grande trabalhando em bancos, trabalhando em seguradora, fiquei mais ou menos uns 12 anos fora do Brasil, e já fazem 12 anos que eu voltei. Quando eu voltei, e toda essa minha trajetória sempre na área, eu vou chamar da área de dados, que mudou de nome pela maneira, mudou tudo que a gente desenvolvia, o ferramental que era utilizado e tudo mais. Vim para o Brasil, voltei, trabalhei na IBM, fiquei 6 anos na IBM, daí eu saí da IBM e entrei na Eleflow. Na época, nós éramos em 4 pessoas, e aí ano passado a gente se juntou ao Objective. E a Eleflow, que foi uma empresa que teve um crescimento muito grande. A gente cresceu bastante, tempo, exato. Né? Era aquele livro Éramos 4, né? Foi quando começamos, em vez de éramos 6, éramos 4 e fomos crescendo, assim, né? Existe uma sede muito grande, existe uma necessidade grande no mercado por profissionais da área de dados que consigam ajudar o cliente, né? Não tem assim alguém que te procura porque, não, tá tudo bem, a minha IA está funcionando, o meu data lake está suave, o meu single sign-on está óbvio, não tem ninguém que te procura por isso. Então, existe uma necessidade grande. E o que a gente percebeu também foram que algumas coisas, algumas tecnologias eram lançadas fora do Brasil, que a gente já conhecia, demora cerca de 2 anos, assim. Hoje eu acho que já está bem mais curto, tá? Na época, 12 anos atrás, cerca de 2 anos, assim, para chegar aqui, né? Legal. Então, tem sido uma alegria inenarrável. Uma aventura mesmo, uma aventura. E hoje você atua como Tech Sales da Objective Internacional. Hoje eu atuo como Tech Sales da Objective Internacional. Antes da Objective, quando a gente estava com a Eleflow, fiz de tudo. Fiz vendas, porque eu sou, apesar do meu background técnico, eu sou a mais extrovertida do time, do Éramos 4. Eu era a mais extrovertida, portanto, eu era vendedora. Que legal. Já fiz marketing, aí fiz pré-vendas, mas sempre nessa parte do que a gente trabalha mesmo de dados. Então, uma experiência sensacional. Legal. Acho que trabalhar numa startup te dá E antes de eu pedir para o Selmer contar a idade, deixa aqui uma mensagem para quem está nos ouvindo, né? Temos um público feminino, que é minoria dentro da área de tecnologia, né? Mas muitas... Mas crescendo fortemente. Por enquanto, crescendo. E a gente sempre quer incentivar, então deixa uma mensagem aqui para quem está no começo da carreira, no meio da carreira, o que é que tem que fazer para chegar onde você chegou? Gente, é uma delícia, assim. Você tem que gostar de dados ali. Se você gosta, não desista, faça a sua formação, manda currículo. Não, assim, eu tenho conversado com muita gente começando a carreira e existe uma dificuldade hoje para você fazer. Você manda currículo, não respondem, não é todo mundo saca sênior. Tem muita... Com a questão da inteligência artificial, o pessoal, não quero sênior, não desistam. Existe a necessidade para o júnior, tudo que vocês vão fazer ajuda muito e a mulherada na área de tecnologia faz a diferença, que os 2 senhores aqui não me ouçam, mas a gente faz uma diferença grande nesse mercado, traz uma perspectiva diferente. Eu ouço sim e incentivo. Eu também acho. A gente traz assim, então não desistam e manda currículo, gente, manda currículo mesmo. E mais do que isso, aproveitem, porque é uma jornada deliciosa. Eu gosto muito do que eu faço, muito legal mesmo. A gente percebe, é muito legal. Desculpa, perdão. Imagina, isso é até muito me mexi importante. Aqui, perdão, inspirador. não posso me A gente tem que fazer o que gosta. Eu nunca vi ninguém ter sucesso na vida fazendo o que não gosta. Então, tem que fazer o que gosta. E Selmer, você, como é que foi a sua trajetória para chegar até CRO da Objective?
Bom, nós temos tempo aqui, né? Porque... Não, o tempo é limitado. Tá bom, então eu vou tentar resumir. Selmer, o que você fazia quando eu conheci lá? Olha, mas tem tempo antes Terra disso, é isso. Mas legal. Eu acho que é uma pergunta, e até conectando no que a Helena estava falando, né, Dino, assim, é muito importante a gente mostrar para o pessoal que está saindo da universidade ou está se formando Sim. nisso, o quanto é importante querer entrar na área, ter conhecimento, buscar conhecimento para isso. Esse é o grande diferencial hoje, né? Minha trajetória começou, acho que similar à da Helena, eu tenho uma formação técnica, né? Eu também, ela não sabe, mas eu também fui um DBA, eu também fiz formação em banco de dados e tal, desenvolvi muita coisa, fui crescendo na estrutura. Depois fui fazer gestão de projetos, então fiz gestão de projetos, trabalhei muito tempo na BASF fazendo gestão de projetos internacionais. Lá eu acabei entrando no mundo de SAP. Depois fiz uma jornada longa no mundo de SAP, eu fui um dos vice-presidentes da Resource, que tinha toda a estrutura de SAP, uma das maiores estruturas de SAP do Brasil. Lá a gente criou uma estrutura de digital, quando o digital, lá em 2016 e tudo mais, quando o digital estava iniciando no mercado, então a gente criou uma das primeiras estruturas digitais, isso ficou sobre a minha gestão também. Fantástico. Então a gente fez uma jornada muito legal até a venda, né? Em 2019 a Resource foi vendida, né? Então aí acabei saindo da companhia, fiz o tempo que precisava fazer, acabei saindo, né? Depois fiz uma jornada na BRQ também, criando uma estrutura de SAP, depois tinha uma estrutura de Salesforce, de Analytics lá também, e de parcerias. Vim para o Objective no conselho, então eu comecei na Objective no conselho, né? Tanto da Objective Legal. quanto da Eleflow, né? Então conheci o time ali, achei que, assim, uma jornada maravilhosa e uma oportunidade de crescimento muito grande. Aí acabei vindo para a operação em 2023, então 2 anos e meio eu estou na operação, e eu acho que a gente tem feito uma jornada muito bacana nesse aspecto, né, de crescimento e de aproveitar o cenário de mercado onde tecnologia e IA têm transformado negócios. Então, tentando resumir, né? Eu comecei com 10 anos, viu, Helena? Por isso que eu tenho mais de 35 anos, né? Mas tentando resumir um pouco isso. Então, essa é a jornada. Legal. E deixa aqui algumas dicas também para quem está explorando essa carreira de tecnologia, seja na área da tecnologia mão na massa, seja na área mais de marketing ou de vendas relacionado com tecnologia, que vocês dois têm experiência, né? Perfeito. Deixa algumas dicas aqui do qual é o segredo. Dino, eu acho que quem quer entrar na área de tecnologia tem uma oportunidade gigante nesse momento, né? Quem tiver conhecimento, quem tiver vontade, quem tiver a fim de conhecer e ter a persistência que a Helena colocou aqui, né? De não desistir, mandar currículos e tudo mais. E, de certa forma, poder conectar tecnologia com o negócio vai ter um diferencial muito grande. Então, eu acho que vai reduzir essa barreira na hora de entrar. Tem desafios mesmo, quando a gente fala de IA, a gente tem um cenário onde a gente precisa da experiência, né? Mas a conexão ali entre experiência e a juventude vindo com a curiosidade vai fazer a diferença. Legal. Exatamente. Muito bom. E eu queria contar também, né, que vocês têm um podcast, o Tech Byte, né? Exato. A gente vai deixar o link também na descrição do material. E se quiserem fazer uma propaganda também do podcast, fica à vontade. Não, legal. O Tech Byte é um podcast onde a gente tenta trazer um pouco de inovação também, da tecnologia, mas muito conectado com os clientes. O que a gente tem feito nos nossos clientes que tem feito a diferença para o negócio deles. Então, um bate-papo, uma conversa muito bacana e vai ser muito legal aí o pessoal poder acessar nosso podcast também e conhecer. Que legal. E aí, com base nessas conversas com os clientes, vocês vão fazer um bom resumo aqui, trazendo esses cenários aqui para nós, né? E que eu queria começar justamente dentro dessa ideia do cenário, né? Nessas conversas com clientes, vocês captam muito o que está acontecendo, né? No trabalho de venda, pré-venda, também vocês captam. Como é que vocês estão vendo o cenário brasileiro entre as áreas de engenharia de software, dados e segurança? Existe uma boa integração entre essas áreas? Vocês veem pontos de melhoria? Como é que vocês estão vendo isso? E se quiserem complementar também, já falar sobre riscos de ter de não ter uma boa comunicação entre essas áreas. Perfeito. Eu vou começar. Aí, eu vejo que essas áreas não estão integradas. A maioria dos nossos clientes e nossas áreas não estão integradas, são silos.
né? Então, a gente vê elas atuando muito separadamente. Eu acho que isso é uma oportunidade de melhoria, né? Porque quando a gente fala em desenvolvimento de software, a Helena vai falar sobre dados, a parte de segurança, ela é fundamental hoje em dia no que a gente está vivendo. E quando a gente tem essas áreas completamente isoladas, a gente acaba tendo um retrabalho, riscos, né? Então, hoje o que a gente vê, o que a maioria das empresas que a gente encontra, silos, áreas completamente separadas e que se falam muito pouco, e que se conectam muito Cada pouco. uma focada na sua missão, Na sua mas missão. às vezes não olha muito para o lado. Interessante. Exatamente. E você, Helena, o que você tem visto? Eu vejo similar, mas eu acho que é porque a gente acaba atendendo muita empresa grande, que começou com certas áreas lá atrás. Então, quando você fala assim, vou dar um exemplo simples aqui, um single sign-on. Não, a gente tem, né? A gente tem aqui e tal. Aí você vai conversar um pouquinho mais, o Data Lake não. O Data Lake não faz parte do single sign-on. Porque acabou de começar, a gente não sabe, não tem. Aí você começa a ver pequenas gaps, né? A gente às vezes faz um pouquinho de assessment, de governança, assim, aí você começa a conversar com as áreas e... não, você sabe que tem ali, aí cria-se uma dificuldade maior, porque a Helena tem acesso XYZ, aí eu tenho que replicar, mas para replicar eu tenho que fazer na mão, porque os dois sistemas não se falam, não tem como se falar. Sim. Aí, não, pô, a Helena está num cargo diferente, ela é, sei lá, engenheira de MLOps, né? O que a Helena faz, né? Então aí gera. Então você tem alguma. Esses silos existem. Eu acho que existem porque a maioria das empresas que a gente atende tem esse histórico grande, né? E está surgindo muita coisa nova. Então você tem perfis diferentes que ninguém sabe exatamente, mas. E aí, fulano pode ou não pode acessar essas informações? Como que a gente controla? Mas a comunicação, a integração mesmo desses sistemas faz uma diferença gigante. E além desse risco que você comentou de acessos, né, não saber que acessos devem ser dados para quais cargos ou quais funções, né, que outros riscos vocês veem quando não existe uma boa comunicação entre essas áreas? Nossa... 3 só, então. Não. Das coisas que eu já vi. Se tiver casos para contar do passado. Já vi assim na vida, casos, né? Casos que aconteceram na concorrência. Dos casos da concorrência são os melhores, né? Às vezes das pessoas... não, tá tudo correto aqui. Então, a Helena Valente, ela tem acesso a isso. Não, tá, se a Helena tentar fazer uma exportação desse sistema, ela não consegue. Mas se eu for no Data Lake, eu vou lá, eu consigo baixar todos os dados dos meus clientes e ninguém fez uma conexão direta ainda com o espaço que eu posso copiar. Eu posso copiar para um espaço e depois eu copio, pronto, é meu o arquivo. Abre uma possibilidade da informação ser utilizada. Não, a ideia não é gerar, falar assim, as pessoas são más, as pessoas... Não é isso. Mas existem alguém falhas, mal intencionado vai saber utilizar essas gaps para poder pegar dados dos seus clientes, coisas que... E aí depois você só vai ver lá na frente, né? Exato. E na segurança a gente fala também de proteger as pessoas delas mesmas, né? Porque a credencial pode ser usada por outra pessoa, né? E vai ficar registrado que foi aquela pessoa que fez, né? Essa é outra questão, né? Quem que está usando que dado, quando que está sendo acessado. Isso quando a gente fala da parte de dados, por exemplo... Todo mundo fala muito da democratização dos dados, democratização dos relatórios. O que muito pouca gente fala a hora que você democratiza, o que acontece? O Dino, ele gosta do tom azul, a Helena do cor-de-rosa e o Selmer gosta dos relatórios dele todos cinzas. Então o Dino ele baixa os relatórios oficiais da empresa, recria outros, porque você tem uma meta específica sua. Eu crio outros para mim, que eu tenho outras métricas. Então, a gente começa a pegar o mesmo relatório e mudar coisas pequenininhas, e aí no final você vai ver, eu já tive clientes mesmo assim, que você fala assim, tem mais de 50 relatórios por pessoa.
Entendi. Pelo número de pessoas, por causa da democratização, que é uma coisa super positiva, mas uma Tem que ser feita democratização com sem cuidado. governança, Sim. sem controle, sem você. E a ideia, de novo, não é criar alguma barreira de entrada, mas Eu quando você imagino não faz isso, o que acontece é não você vai existe ter um cenário que duplicidade, a você vai gente ter... possa ter 1 para 50. Não existe, Exato. gente. Imagina que Exato. vai começar a ter visões diferentes sobre o mesmo dado, Sobre né? o mesmo dado. E aí talvez Exatamente. interpretações E e aí uma decisões hora diferentes, chega eu né? e o Selmer lá para o CEO, o Selmer com um número que ele tem certeza que é esse, eu com o mesmo número, ou com a mesma métrica, porém um Mas número com que é um número diferente do diferente. dele. A Então, governança essas coisas de são as coisas que eu dados... já vi nos meus concorrentes, nos perfeito. clientes concorrentes. Tal. E acho que, Dino, nesse contexto de risco, né, quer dizer, a inteligência artificial aumentou um pouco essa barra ainda, né, Com porque certeza. todo mundo está se conectando num chat GPT da vida, né, Exatamente. às vezes está levando um documento para lá para fazer uma análise de um documento num ambiente que não está governado e que não tem uma segurança preparada para isso, e esses dados, de certa forma, estão expostos, né, então, esse é um dos problemas atuais, né? Quando a gente olha para os processos mais complexos, a parte de segregação de função, a parte de olhar que várias pessoas estejam, né, tenham alçadas, né, corretas para uma determinada atividade. Eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo aqui, né? Eu estava brincando com a Helena, mas eu já fui técnico num determinado momento. Então, numa empresa multinacional, eu entrei num ambiente e fui dar um comando, só que eu confundi o comando de um ambiente para outro, e eu acabei parando um servidor lá nos Estados Unidos. Quem não fez isso? Então, é isso. Então, e é aquela, né? Pô, aí se Exatamente. ajustou a segurança, pô, não foi uma ação mal intencionada, todo mundo entendeu e tal. Mas o que poderia acontecer? O que um olhar para a segurança integral, né, para uma estrutura toda integrada com as áreas poderia resolver muita coisa, né? Então, nesses ambientes que a gente costuma trabalhar, ter essa integração hoje é fundamental. E com as novas tecnologias mais ainda. Exatamente. E vocês acham... Eu tenho uma pergunta em duas agora, né? O que é que um executivo, uma executiva, né, que cuida, que é um CIO, por exemplo, deve atentar ou deve estimular dentro da equipe para que promova melhor essa integração, né? Uhum. Vi que você falou em governança de dados, né? A gente fala Sim. muito também em governança de identidades como fundação desse edifício, né? O que vocês deixam assim de orientações para executivas e executivos que estão nos ouvindo com relação a como fomentar essa comunicação e como estruturar isso? Legal, eu vou começar agora, tá? Eu acho que, Dino, assim, a gente tem que aproveitar o momento que a gente tem que olhar para a governança, quer dizer, IA está trazendo esse momento, né, de eu olhar para a governança como um todo e olhar para os meus processos e para essa integração entre os seus processos. Então, eu acho que quem tiver nesse momento tem que olhar para o todo, né, tem que olhar para o todo da segurança, end-to-end, aproveitar o contexto onde eu vou usar uma ferramenta de IA para refazer um sistema ou para olhar sistemas que já foram feitos e vou modernizar, colocar quais são as boas práticas de segurança que devem estar ali naquele processo para que isso seja revisto nesse momento. É uma bela oportunidade para olhar isso como um todo. Então, governança, conhecimento, quer dizer, letramento, né? Então tem que letrar as pessoas com o que está realmente definido como prática e o que tem de tecnologia no mercado e como usar essas tecnologias, para não ser uma metralhadora na mão do macaco ali, né? Claro. Então, quer dizer, é uma tecnologia muito potente, mas tem que ser usada da forma correta. Então, o que eu deixo como recado, assim, vamos aproveitar esse momento que eu tenho que olhar para a governança, vamos olhar para o end-to-end, né? E vamos olhar para isso de uma forma integral. Eu concordo com o Selmer. Eu acho que a gente olhar o todo, o implementar, eu acho que a gente vai implementando à medida do mais próximo, do mais simples e de que a gente vai crescendo ali e trazendo essa cultura. O que eu vejo é muita gente falar do ChatGPT só porque é o mais famoso, né? Claro. Mas eu já vi gente assim que põe todos os dados ali dentro. Uhum. Sem dúvida. Essa questão do Selmer pegar e falar, não, pega um documento no ChatGPT aberto, que não é nem o que você, não é nem o pago, né? Sim. Aí você põe lá, não é mais seu. E isso é difícil às vezes as pessoas entenderem, né?
Eu já vi casos ali de gente, não, poxa, eu preciso fazer um assistente aqui, vou bypassar a minha área de tecnologia, vou fazer aqui um assistente. Aí depois o pessoal de governança acaba descobrindo que dados da empresa estão no assistente e são abertos para qualquer pessoa que chegar ali e perguntar. Sim. Então, assim, essas coisas acontecem. Então, a questão do letramento de tudo é fundamental. E a ideia sempre, eu prego muito na questão de governança, que governança, o objetivo não é burocracia. Sim. É facilitar, é acelerar. Se for burocracia, a gente está fazendo alguma coisa errada. Aí não é governança. Aí não é outra governança, a gente coisa. está fazendo uma coisa muito errada. Exato. E seguindo o ponto agora, como é que a Objective, e a Eleflow, né, a unidade de dados da Objective, ajuda as organizações a passar para essa etapa de uma maior maturidade? Eu acho que a gente traz a experiência, né? Então, conversando com os clientes, você vai vendo, né? Então, tudo começa basicamente com um discovery mesmo, seja um bate-papo. Então, se está alguém, um C-level, poxa, não sei o que está acontecendo, a gente ajuda. E, às vezes, as pessoas optam por eu prefiro não ver, né? Esse é o pior cenário possível. Veja, e em cima disso dali a gente vai cortando e dividindo. Então, hoje, como Objective, a gente consegue ajudar o nosso cliente ponta a ponta. Perfeito. Desde lá da parte de desenvolvimento até a parte de uso de IA. Exato. Uma maneira governada, né, Salma? Exato. E quando a gente olha para as nossas ofertas, de hoje a gente tem, por exemplo, na área de governança ali, uma oferta direcionada para justamente tratar temas como esse, né? Como é que eu ajudo as empresas a se prepararem para implementar a inteligência artificial ou inovação? Como é que eu faço essa parte do letramento? Como é que eu posso capacitar os times de acordo com os seus níveis, né? A isso, porque é uma parte importante também, porque não adianta hoje você ter uma liderança que não está preparada também para liderar neste momento com inteligência artificial e tal, que fica limitando o seu time a criar com essas ferramentas. Então, se você tiver uma governança preparada para isso, lideranças preparadas e o letramento, eu acho que vai fluir bem. Então, a gente tem toda uma oferta para isso. A gente tem uma oferta para o desenvolvimento, tanto em dados quanto desenvolvimento tradicional. E nessa oferta, eu já consigo colocar bibliotecas onde eu consigo colocar segurança dentro dessas bibliotecas. Isso acelera muito. Né? Acelera muito no contexto tanto do desenvolvimento quanto no teste. Às vezes eu tenho que testar isso com APIs específicas e tudo mais, eu já consigo fazer isso ali dessa forma. E no processo de teste automatizado, olhando para que a gente possa colocar testes que validem toda a segurança e toda a governança definida na empresa. Então, é assim que a gente tem ajudado as empresas nesse processo de transformação nesse momento. Perfeito. E eu sei também que vocês têm diversas iniciativas com inteligência artificial, que já estão usando inteligência artificial dentro dos processos, né? Como é que vocês estão vendo essa incorporação, né, da inteligência artificial, olhando esses aspectos de dados, segurança e aceleração do desenvolvimento? Podiam nos dar alguma experiência positiva que vocês tiveram? Se tiver algum caso negativo também para orientar quem está, para evitar que quem está assistindo cometa o mesmo erro. Como é que é a contribuição da inteligência artificial hoje para vocês? Que eu começo? Pode ir. A gente tem muitos casos, e a gente tem feito bastante coisa mesmo, olhando para o aspecto de desenvolvimento e para o aspecto de negócio também, né? Eu acho que para o aspecto de negócio é muito importante a gente olhar essa característica do dado, aonde está o dado, qual é, né, a governança que esse dado tem, né? Muitas vezes a gente chega para fazer algo em negócio, falta o dado, então a gente tem que preparar a base para isso, e aí a gente já consegue fazer da forma correta, né, com a estrutura correta. No processo de desenvolvimento tem acelerado muito. Agora, o grande desafio é que às vezes as empresas ainda não estão preparadas. A gente recebe às vezes muita demanda. Pô, eu quero fazer inteligência artificial, eu preciso fazer inteligência artificial, mas não tem aquele desafio definido. Assim, eu preciso mostrar talvez para o meu conselho, eu preciso levar para a minha direção que eu estou trabalhando com inteligência artificial, mas não tem aquele desafio, porque inteligência artificial tem que mexer no ponteiro, ou tenho que ganhar produtividade no meu desenvolvimento, ou tenho que ganhar produtividade na minha área de negócio, mas se ele não estiver mexendo no ponteiro, alguma coisa de errado tem, ela não está no objetivo correto. Então, assim,
Em termos de exemplos, a gente tem alguns clientes onde a gente está conseguindo hoje, em termos de produtividade, ciclo completo de desenvolvimento, porque muitas vezes a gente se fala muito em produtividade de atividades, e aí 80%, 90% algumas empresas levam para o mercado. É fato, a gente consegue Numa 80%, 90% atividade específica. numa Né? atividade específica, mas quando olha para ciclo de desenvolvimento é outra coisa. Então a gente tem conseguido acho que o que está mais baixo, 19% de ganho e 55%. Então, na média, a gente está conseguindo 39% de produtividade, que é muito bacana quando você olha para empresas onde tem um grande volume de desenvolvimento e tudo mais. Então, o retorno ele é bem bacana, Dino. E ainda mais quando a gente olha para ferramentas, como a gente acabou estruturando, que elas são agnósticas de acordo com a nuvem, de acordo com a estrutura, a governança, então te dá flexibilidade para isso. Legal. E algum risco importante que você quer mencionar também nesse processo? Do que não se deve fazer, aquele erro que todo mundo comete a primeira vez que começa a usar IA? Eu acho que o risco está um pouco no que a gente falou, de não olhar para a governança e não olhar para soluções de forma integrada nesse aspecto. Eu acho que o principal risco está aí. Está né? nessa linha. Está nessa linha. Eu acho que uma das coisas que a gente acaba trazendo são essas primeiras perguntas que o Selmer mencionou ali, né? Que é, olha, a IA pela IA não dá. Por que você quer? Então, esse é um diferencial, porque é o que todo mundo quer hoje, né? Não, eu quero uma IA para chamar de minha, né? Eu preciso de um assistente. Não, falaram que eu preciso entregar. E aí, quando você chega e fala, olha, não dá só para a gente fazer isso, a gente tem que olhar aqui também a formação. Conseguimos acelerar o desenvolvimento disso, com tanto o time de desenvolvimento de software da parte, quanto o time de desenvolvimento dos projetos de dados, está todo mundo usando um acelerador de desenvolvimento nosso, todo governado e tudo mais. Então, a gente consegue acelerar, mas fazemos essas perguntas um pouco mais, não são difíceis, mas eu acho que são perguntas que ajudam, né, o nosso cliente final ali não, tá bom, não dá só para eu fazer por fazer, porque senão é dinheiro jogado fora, literalmente. Eu percebo dos comentários de vocês, né, que muita gente está experimentando, então, né? Está experimentando para ver onde encontra talvez uma oportunidade de ganho de produtividade ou de melhora de qualidade utilizando a inteligência artificial, mas ainda está faltando, na maioria dos casos, um direcionamento específico, assim, de o que se deseja obter. Eu acho que sim, Dili, para ser justo, a gente tem alguns clientes também que já estão maduros, um passo para frente. Isso. A gente tem clientes onde a gente está construindo junto com esses clientes, até o time da própria Eleflow, construindo agentes de negócio, né, que esses agentes estão sendo colocados em estruturas que podem ser reutilizados. Então, quer dizer que já estão numa maturidade acima. Legal. Então, acho que tem vários níveis. E você citou agentes, então eu já vou pegar o gancho aqui para passar para a próxima pergunta. A gente vai falar de agentes? A gente tem falado muito, né, ultimamente, de integrações, né, da necessidade dos sistemas se integrarem e com a entrada da inteligência artificial, mais ainda. Né, a inteligência artificial precisa de dados, tem que estar conectada a um banco de dados, a um data lake, né? E isso é feito via conectores, via APIs, né, que são a base para esses agentes que você mencionou. Né? Como é que vocês estão vendo, tanto do ponto de vista de oportunidade, quanto do ponto de vista de risco, essa questão de toda essa interoperabilidade de sistemas em nuvem, sistemas dentro de casa, agentes de IA? Como é que vocês estão vendo isso e o que vocês deixam aqui de oportunidades, frutas maduras que eventualmente quem está nos assistindo pode explorar dentro da sua empresa e de riscos que deve evitar nesse novo cenário? Vai lá, Helena. Eu acho que é um momento sensacional, tá? Concordo. É um momento sensacional. Mas como grandes momentos da história, assim por dizer, existem riscos ali. Então, de oportunidade, eu acho que tem muita. Se a gente falar assim, coisas simples, assim, SAP, né, que o Selmer mencionou, né? Todo mundo que tem SAP quer fazer relatório, quer tirar os dados, quer integrar os dados do ERP que eles têm com os dados do CRM, com os dados, sei lá, do Google Ads, com os dados
Todo mundo, não importa a indústria, todo mundo quer ter essa visão. Então, a parte da integração e da comunicação, e consequentemente, quando a gente consegue trazer tudo isso, e a gente consegue garantir que a Helena, que tem o acesso que ela tem lá no SAP, é o mesmo que ela tem aqui no Data Lake, a oportunidade é sensacional. Se eu falar de um conceito antigo aí, de uma visão 360 do cliente, até hoje é um desafio grande ser feito. É verdade. Mas à medida que você começa a montar, e uma das vantagens que eu vejo hoje em dia é que você tem tecnologia que te ajuda a fazer isso. Então, à medida que você consegue criar aquilo e você mostra, e você começa a trazer, é uma coisa linda, sinceramente, assim, gente. Pode ser besta, assim, mas quando você consegue olhar, poxa, esse aqui é meu cliente, o que ele comprou, no último mês, nem assim o que ele vai comprar ainda, só olhando o passado, já dá uma visão sensacional. Mas se a gente não consegue... poxa, eu tenho aquele sistema super antigo na empresa. Não fala com a API, eu tenho que fazer extração. Como é que eu lido? Como é que eu já me preparo para o meu ambiente para eu conseguir fazer essas conexões trabalharem? Eu acho que é chave. E muito interessante, e você está descrevendo esse cenário, as organizações são bichos vivos, né? São entidades que trocam o sistema, compram uma outra empresa, abrem uma nova unidade de negócio. Então, essa dificuldade que você descreveu é inerente, né, ao processo de uma organização como um ente vivo, né? E você acha, Helena, que os agentes de IA já estão ajudando a fazer esse tipo de integração, ou eles ainda não são inteligentes o suficientes para ajudar isso? Estamos no caminho? Daqui 5 anos, um agente de IA vai conseguir fazer uma integração dessa sozinho, por exemplo? Deveria. O que eu estou dizendo com o deveria? Se você segue um processo de desenvolvimento, seu processo de desenvolvimento tem toda uma questão de segurança, se você já traz isso para o seu ambiente de desenvolver agentes, nossa, gente, o futuro é lindo. Mas, como você mencionou ali, né? Nem sempre é assim. Eu tenho um dos meus clientes, a gente tinha acabado de fazer um DRE, estava funcionando o Data Lake, estava lindo, gente. Ele comprou uma empresa nova. Todas, não tinha uma regra que era igual. Tem que fazer do zero de novo o DRE, do zero. E aí depois você tem que integrar os dois, assim, para o cliente ter uma visão única, entendeu? Então, essas coisas são coisas da vida e que acontecem. Acredito que a tecnologia está caminhando para que nós tenhamos, daqui a 5 anos, sim, excelentes super agentes ali que conseguem trabalhar e organizar mesmo processualmente. Só que se os nossos desenvolvedores, se os nossos engenheiros de dados, se os nossos cientistas de dados não estiverem utilizando todo um processo de desenvolvimento e de tecnologia, eu vou usar a palavra corretamente aqui, meio solta, não adianta, não tem mágica. Se perguntar assim para mim, IA é mágico? Infelizmente não é. Para mim, às vezes parece, né? Não, se fosse, eu posso te garantir. A minha casa, eu chegaria lá e falaria, limpa para mim. Meu sonho de consumo, gente. Vai chegar, Helena, Não, vai chegar. Mas lembra lá o robozinho que saiu lá e tropeçou, coitadinho? É verdade. Na primeira caminhada dele em público, ele tropeça e cai, né? Verdade. Então, a gente ainda está um pouco longe disso. Porém, esses agentes, todos esses, eu acredito realmente que tem a tecnologia para fazermos. Sim. Só que ainda estamos no caminho. Estamos no caminho, na minha visão. Eu entendi, né, Selma, que o desafio é grande, né? Porque a Helena falou em super agentes, né? E deixou bem claro que se eles não tiverem dados, né? Se não forem alimentados com os dados corretos, eles não vão poder tomar a decisão. Não tem no fundo, mágica. A gente funciona como um ser humano, né? Se a gente recebe um dado errado, a gente vai tomar uma decisão errada. Exatamente. Né? Exatamente. Você gostaria de complementar? Não, eu acho que sim. E olhando, você perguntou das APIs, né? Quer dizer, olhando para o lado, pro copo meio cheio, né? Quer dizer, para as empresas que se organizaram, que de repente tem uma ferramenta de gestão de identidade ali do seu processo, né? Que começaram a fazer a parte de modernização, com IA ou sem IA, mas que criaram APIs
APIs integradas dentro de um processo, o que elas podem ganhar de velocidade de aceleração Exatamente, neste verdade. momento, na hora de fazer uma integração nova com uma empresa ou com os seus sistemas, é muito grande. Né? Então, eu acho que a gente volta na sua primeira pergunta, de lá atrás, o quanto a governança, o quanto esse processo ele é importante. Ele é muito importante e talvez as empresas tenham que olhar isso num contexto de arquitetura. Como é que eu organizo a minha arquitetura para, à medida que eu vou inovando dentro da minha estrutura, eu tenho sistemas plugáveis, conectados dentro de um processo de DevOps organizado, né? Dentro de um processo de desenvolvimento organizado e que facilite o meu go-to-marketing, que eu possa lançar produtos mais rápido, porque eu consigo conectar um produto mais rápido e não estou preocupado se o dado que está sendo acessado está dentro porque a minha ferramenta de gestão de identidade está olhando para isso. Perfeito. Então, quer dizer, eu acho que é Isso uma é verdade. oportunidade. Então, Sem dúvida. Se você já está fazendo o correto, exato. da maneira automatizado, mas sem IA ou manual, mas da maneira correta, isso daí para ir para uma IA é perfeito, gente. Exato. E você mencionou, E aí você ganha velocidade. Exato. Vocês têm diversos clientes, né, que fizeram essa arquitetura de APIs, né? Perfeito. E isso, como você descreveu, permite que eu crie um aplicativo mobile para smartphone acessando essas APIs, permite que eu crie um aplicativo interno acessando essas APIs, né? Perfeito. Que vão acessar eventualmente o CRM, o ERP, diversos Exato. sistemas que ficam abaixo, né? E a gente sabe que os agentes de IA, né, tem esse novo, até onde eu tenho conhecimento, esse novo protocolo MCP, no fundo é uma forma de como os agentes usam as APIs. Exato. Então, eu estou entendendo o que você disse, que quem tiver as APIs também vai estar pronto para IA, um né? passo na frente. Está um passo à frente. Quer dizer, Exatamente. tem uma aceleração muito Com grande para a certeza, utilização, é verdade. com certeza. E fazendo a gestão ali da identidade com tudo isso, né? Gerenciando as identidades desses agentes também, vai ter a segurança necessária. Né? Perfeito, Dino, Que isso é mesmo. o que você definiu ali como uma arquitetura integrando, né? Exatamente. Perfeito. E tem um termo também, indo agora para um tema talvez um pouco mais específico, mas que é importante, eu acredito, dentro do processo de desenvolvimento de novos produtos, de software, né? Que é o Security by Design, ou segurança desde o design, o projeto, né, do software. Como é que vocês veem essa visão do Security by Design? Qual a importância dele nos projetos? Como é que vocês levam isso para o cliente? Uhum. Vou começar, tá? Começa aí. Eu acho fundamental, assim, até porque hoje em dia, Dino, quando a gente utiliza as ferramentas de IA para fazer desde o processo ali de um PO, definindo as regras de negócio e tudo mais, eu tenho uma possibilidade de já pensar em segurança ali. Né? Quando eu estou definindo regras de negócio, quem pode acessar, o que pode ser acessado e as regras, e depois pensando em cenários de teste, hoje a gente, no nosso processo, a gente usa uma ferramenta de IA para fazer isso. Isso nos dá uma possibilidade de pensar em mais cenários do que qualquer humano consegue. Né? Você diz lá para IA, pense que você é um hacker do mal. Quase isso. Acho que a gente não chega nesse nível, mas é possível você pedir para testar todas as aberturas, todas as possibilidades, usar experiências de outras empresas que estão divulgadas e fazer testes já preparados para isso, né? Criar cenários de teste dessa forma. Então, no início do software, você já está pensando nisso. Quando você vai fazer o teste lá, porque a gente usa IAs para fazer cada etapa do processo de desenvolvimento. Quando eu vou fazer o teste lá, eu vou usar esse cenário que foi pensado ali em termos de preparação para testar os meus cenários e validar se eu usei se a segurança está correta. Além dos processos, né, Dino, de melhores práticas de desenvolvimento, utilizando código seguro e tudo mais, que eu já coloco nas bibliotecas da IDE que vai gerar o código. Então, eu consigo pegar o end-to-end de um processo de desenvolvimento. Né? E tendo soluções que podem trabalhar o IAM, que podem trabalhar a identidade, eu já coloco isso no meu fluxo de desenvolvimento. Claro. Né? Não, é sensacional, assim, eu acho muito legal, e você começa a descobrir desafios que antes você sabia que tinha, mas eu percebi isso com um dos meus clientes perguntando para mim se, quando a gente põe um time para desenvolver, por exemplo, trabalhando com dados sensíveis, e aí dados sensíveis, dados dos colaboradores deles, né?
Você fala aqui dados sensíveis no contexto da Lei Geral de Proteção de Dados. Não tanto da Lei Geral de Proteção aos Dados, mas associado com isso. Mas, por exemplo, quando você fala de uma visão de RH, né? Você tem alguém, você pode ser do seu próprio time desenvolvendo, né? Você vai deixar o salário de todos os seus diretores exposto? Às vezes eu sou pleno, ele é pleno também, mas a gente é pleno 1, ele é pleno 3 e a gente tem salário diferente. Como é que você lida com isso? Como é que vem essa segurança do acesso? Eu falo muito da perspectiva muito mais dos dados e de como é que esse dado é utilizado. Não é só pela pessoa que está lá na ponta acessando para fazer um relatório. Tem também quando você está em fase de desenvolvimento, então como que você resolve esse desafio, como que a gente tem colocado isso. Então, com a ajuda e esse novo template que a gente está utilizando e a ajuda da IA, a gente consegue acelerar e trazer algumas respostas melhores para os clientes. Legal. E o que eu falo para o meu time, tá? With great power comes great responsibility. A gente trabalha ali do ladinho do Homem-Aranha, mas é isso, não tem como. Porque às vezes as pessoas eu quero poder ver o número do cartão de crédito. Não, você não quer. Você não quer. Aí entra aquela ideia de proteger a pessoa dela mesma. Exatamente, também. Porque você não precisa, você não quer. Não então olha. tem isso assim. Então eu realmente concordo com o Selmer ali. Agora com a unificação, a ideia é que a gente está trazendo isso ponta a ponta mesmo. Legal. E indo para um outro tema também, eu vou começar pela Helena agora, que é mais para a área de dados. Nós trabalhamos na iTrust com gestão de identidades e acessos, né? E quando a gente tem uma organização, dezenas de milhares de funcionários, por exemplo, o sistema de IAM, ele tem um conjunto de dados lá dentro, né, que representa, eu falo inclusive, é um gêmeo digital dos teus processos de gestão de identidades. Você tem ali dentro a representação dentro dos dados do que acontece na prática dentro da organização. E a gente tem buscado fornecer essas informações também para as empresas de uma forma mais visual, né, de uma forma, seria business intelligence, a gente chama de identity intelligence, aplicação dessas técnicas de BI. Como é que você vê, assim, dentro da tua experiência de gestão de dados e que dicas também você poderia dar para quem está buscando entender esses dados agora específicos aí de gestão de identidades para identificar riscos, para identificar oportunidades também? Eu acho que dali a gente pode até trazer o uso de IA, de um assistente de IA, tanto para te ajudar na parte de quando eu mencionei, né? O que a Helena faz na empresa, né? O que ela tem ali. Então, uma IA, um assistente, principalmente para essas empresas que têm milhares de funcionários, né? Ah, não, olha, faz um questionáriozinho aqui rápido, conversa com a IA, ela já vai te dar, você está mais próximo desse perfil aqui que a gente já tem. Ou não, né? Para o pessoal que trabalha com toda a gestão, precisamos criar um perfil novo aqui, que é metade do perfil do Selmer, metade do perfil da Helena, tem um outro perfil aqui que tem que acessar essas coisas. Então, hoje, eu acho que a gente está num quase um pulo do gato mesmo, assim, Dino, da gente estar bem próximo a conseguir essa integração e o uso de uma IA para ajudar nisso. Então, eu vejo assim eu acho que tem muito mais riqueza, e é claro, né, muitos desafios ali, mas eu vejo muito mais benefícios, tá? Perfeito. Porque quando a gente traz isso, o fato de você acelerar, hoje, a gente começando um projeto, o Selmer sabe disso, você sabe disso também. Quanto tempo demora para você criar? Então, eu tenho clientes meus, assim, 2 semanas, gente. 2 semanas para conseguir criar um usuário. Para mim não faz o menor sentido. É uma perda de produtividade, né? Aí depois, assim, 2 semanas, aí mais 2 semanas para chegar ao computador, porque eu tenho que pegar. Não, sim, então é basicamente um mês, né? E aí, assim, isso não é bom nem para mim, nem para o meu cliente, porque o meu cliente não quer me pagar para uma pessoa ficar parada por um mês e eu não quero deixar uma pessoa parada no banco esperando um projeto começar. Então, existem essas maneiras de acelerar e trazer que
a gente vai conseguir utilizar agora. Então, quando a gente fala do Horácio, assim, eu acho que a gente está num... O Horácio está lá na frente, assim, na minha perspectiva, Sim. comparado com algumas, talvez, empresas mais tradicionais, Que ainda que não não tem um sistema conseguiram, maduro, exatamente, que não tem um sistema maduro, e que você chega nesse ponto, assim. Entendo que é necessário e às vezes 2 semanas é um prazo rápido, tá? Exato, e às vezes, né, Então, a ausência de uma governança de identidades, ela é justificada pela velocidade do time to market, né? Em alguns casos eu até entendo, quando a empresa não tem um processo bem estruturado, mas como você descreveu, empresas que têm uma maturidade concedem o acesso num dia, no outro dia a pessoa já tem condições de trabalhar. exatamente, Exato. deveria, E esse né? é o exemplo que a Que gente aí a tem. gente junta né? tudo que a gente já conversou, né? Da integração, das Exato. APIs se falarem, de você ter uma gestão de identidade. De baseado no cargo já receber os direitos necessários para começar a trabalhar no dia Isso. seguinte, né? Exato. Então, são um modelo que a gente, como Itrust, procura colocar, né? E temos vários clientes já nesse nível de maturidade. Mas a maioria do mercado ainda não tem um sistema nesse nível de maturidade, a gente sabe. E por isso também que a gente está aqui divulgando, né? Não, trazendo com certeza, todos esses né? benefícios, né? Porque gestão de identidades não é só segurança, né? É automação, é agilidade, é suporte, é transformação e a evolução digital, né? Exatamente. E redução de risco, né? Assim, eu vim de implementação de projetos de SAP, né? Então, quando você vem de implementação de projetos de SAP de grande porte, às vezes você chegava lá para fazer um upgrade, você via o que a gente brincava do SAP All, né? Quer dizer, aqueles usuários que têm acesso a tudo, vários Exato. usuários porque agora você vai fazer isso, dá o acesso para o Dino, dá o root, agora dá o acesso acesso para a Helena. É a Exato. conveniência. E isso né? ficou. Né? É. Então, Isso de repente, fica. aquele usuário poderia fazer tudo dentro E da a Helena não organização. quer voltar lá e falar assim, olha, eu acesso tudo porque para mim também, Mas poxa, é Helena, Conveniência, tem poder, né? Olha, não acesso mais do que o Selmer, pô, tô melhor Mas, aqui, né? E você sabe, Helena, que às vezes o pior é que ela nem sabe, mas ela entra lá numa transação, executa alguma coisa que ela não poderia e ela executou sem saber que ela poderia, ela liberou Ou um que ela não pagamento de poderia. milhões e tal, Pode acontecer. e né? ela fez. Então, Não quer é. dizer, eu acho que primeiro, ter a gestão do acesso é fundamental e ter as informações para que você possa olhar e ver se tem alguma coisa errada, monitorar, é fundamental. E aí você tocou nesse ponto, né, Samuel, que a gente fala às vezes é o calcanhar de Aquiles da segurança, né, que são os administradores, né. Então a importância de ter uma gestão de identidades, né, de ter uma boa proteção dessas contas privilegiadas, né, é extremamente importante, né. A gente já fez um trabalho, por exemplo, de analytics, de colocar informação para o cliente de perfis de alto risco, que são os perfis de administração, né? E encontrava, às vezes, um cargo de uma pessoa que não deveria estar com aquele tipo de perfil. Então, essa visibilidade que você tem só quando você tem um sistema de gestão de identidades com os dados corretos, né? Conectado corretamente com os demais sistemas, né? Perfeito. Eu lembro, isso daí é das histórias antigas, né? Qual que é a senha do usuário admin? É admin. É verdade. Quando eu vi aquele negócio do 3. senha 1, 2, 3, ou mesmo a questão do roubo que teve no Louvre, que foram ver o sistema de segurança lá. Qual que é a senha do sistema de segurança? Louvre, né? A gente quase não acredita que isso ainda acontece. Não é possível. É assim, umas coisas malucas, né? É. Ou, não, põe a mesma senha do ambiente de teste, do ambiente de produção, a mesma senha. Também Pra acontece. quê, né, gente? Pra que isso? Porque depois só confunde você quando você chega no produção com o mesmo usuário, é mesmo assim, você, não, eu tô no de teste, né? Isso aqui eu tô falando de coisas são coisas que acontecem. do passado, eu ia falar década, mas achei melhor não, né? Mas é assustador você ver hoje ainda. Um dos maiores casos de segurança, de violação de segurança dentro da cadeia de fornecedores foi o caso da SolarWinds nos Estados Unidos, né? E a senha era SolarWinds 1, 2, 3, 4. Então, né? Tinha 1, 2, 3, 4. Uma empresa ali. especializada em tecnologia, né? E essa senha deu acesso aos sistemas dos clientes na época, né? Então, acontece, infelizmente, Não. né? E é por isso a necessidade de treinar as pessoas. Vocês falaram no letramento também de inteligência artificial no começo, né? Na nossa área de identidades a gente tem essa necessidade de letrar as pessoas do que é apropriado fazer e do que não é security by design na identidade, né? Por exemplo, senha igual na produção e desenvolvimento não é aceitável. Né? Esse aí é o básico nesse facinho. Mas que legal. A gente está se aproximando aqui para o final do nosso tempo,
Mas eu queria que vocês deixassem, então, mais uma ideia aqui de como é que a nossa parceria, né, eTrust, Objective, Eleflow, ela pode contribuir, né? Como é que a gente contribui para as empresas, além do que a gente falou aqui, e do que a gente pode levar para os nossos clientes para aumentar o nível de segurança, melhorar a evolução digital desses clientes, né, dentro dos desafios atuais com inteligência artificial. Uhum. Eu acho que o fundamental, acho que vocês estão vendo já o tanto de experiência que tem aqui nessa mesa, né? Já trabalhamos juntos em projetos, né, Gino? Então, eu acho que a governança, como eu falei antes, a ideia dela é facilitar e não criar todo um papel de burocracia. E hoje, quando a gente começa a falar de trazer os dados, tanto para o pessoal de segurança ter uma visão melhor do que está acontecendo, trazer toda a parte de segurança para o ambiente de desenvolvimento, passar isso, a área de dados herdar isso do ambiente de desenvolvimento. Então, essa experiência e essa aceleração, eu acho que a gente consegue trazer para o cliente com realmente com uma experiência grande, tá? E olhando para a dimensão do que a gente pode fornecer para esse cliente, desde segurança, desde governança, dados, o desenvolvimento, deixar o nosso cliente estar disponível para o negócio dele, né? Quer dizer, poder liberar, tirar com todo esse contexto de complexidade técnica, deixar ele à disposição para ele poder estar no negócio dele, inovar no negócio dele, usar IA para fazer a diferença competitiva no go-to-market, nos processos de negócio, na criação numa nova linha de negócio, né? E tirar essa complexidade. Eu acho que a gente tem uma visão end-to-end de tecnologia que pode dar essa liberdade para ele. E eu acho que isso vai fazer a diferença no cenário que a gente está cada vez vivendo mais com essa aceleração tecnológica. Que legal. Eu acho que essa é a nossa principal missão, né? Exato. E deixem aqui um conselho final para quem está nos ouvindo, aqui um plano de 90 dias, por exemplo, para quem ainda não está nesse nível de maturidade que a gente conversou aqui, né, dessa integração entre gestão de dados, identidades, evolução digital. O que é que um executivo, uma executiva que está nos ouvindo deveria olhar e, quem sabe, tomar algumas ações nos próximos 90 dias para descobrir até se precisa trabalhar com urgência ou não essa integração entre essas áreas? Uhum. Eu ou você? Começa aí você. Tá bom. Dino, eu acho que assim, o que eu diria para esse executivo em 90 dias é assim, olha os pontos que fazem a diferença do negócio. Pegue esses pontos ali com um certo método, né? O que eu digo um certo método, avalia se tem ROI, avalia esse contexto do qual o ponteiro que vai mexer, se vai mexer em ponteiro e qual ponteiro que vai mexer, né? Hoje tem soluções, né, disponíveis para isso, tem parceiros como nós e como outros que podem ajudá-lo nessas implementações, e implementa isso rapidamente, mas sempre conectado com o negócio. Isso para 90 dias, né? Na jornada mais longa, começa a trabalhar a governança, começa a trabalhar a segurança, o letramento, porque essa é uma jornada que a gente está começando o dia, né? Isso é muito longo ainda. Então eu acho que pega aqui quick wins que podem fazer a diferença agora, mas olha a jornada longa e trabalha para tirar a complexidade do seu negócio, para que aí ele possa realmente colocar a inteligência artificial para ganho de competitividade. Eu acho que é mais ou menos na mesma linha do que o Sérgio falou, qual que é o desafio maior que o seu cliente final desse executivo tem? Qual que é o desafio ali que ele está ali, seja esse executivo da área de tecnologia ou da área de negócios, mas a gente sempre tem um cliente final, né? Qual que é o maior desafio? Qual que é aquele dali que está te deixando, que está te incomodando? Vamos pegar isso daí, vamos dar uma olhadinha e dividir esse problema e conseguir trazer esse cliente para se é do ambiente de dados, para ele começar a utilizar o ambiente de dados. E aí a gente entra de tudo, já vi cliente final que está com problema de, poxa, o relatório não está pronto no horário que eu quero, né? O outro olha, o número, toda vez que chega o número, eu tenho que ir olhar tudo antes. Então, fala com a gente que a gente ajuda ali a resolver isso de curto prazo para os 90 dias e depois disso entramos nesse processo aí de parceria mesmo. De médio e longo prazo. Uma jornada mesmo, nunca acaba.
Exato, eu também penso, é uma jornada, né? A gente não está falando aqui de um projeto, né? Está falando de algo que a Exatamente. gente vai fazer enquanto existir tecnologia, enquanto os nossos Exato. clientes tiverem clientes, né? Exatamente. Que legal. Selmer, Helena, agradeço muito a presença de vocês aqui conosco. Tenho certeza que quem está nos ouvindo vai ter muitas informações que vão enriquecer seu conhecimento e vão entender melhor um pouco como resolver esses desafios que todos nós temos pela frente aí, né, com inteligência artificial, evolução da tecnologia e sempre procurando, né, conquistar mais clientes, todos nós, né? Obrigada a você, Gino. Obrigado. Prazer. E muito obrigado a você que nos assistiu até aqui. A gente tem os nossos outros episódios do Trust Talks, sempre com convidados que estão transformando a tecnologia no nosso mercado. Obrigado.